Deus, a paz, igreja, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Mais uma quinta-feira juntos, amém? Coisa boa, né, gente? É bom saber que Deus tem tudo sob o seu controle, sabe, gente? É bom saber que o Senhor guia e direciona cada coisa. Digo isso para dar glória a Deus, também para incentivar os irmãos a continuar, né, nessa caminhada, continuar deixando Deus usar a vida de cada um. Bom, Rafael começou falando sobre orar para os outros, né? E nós isso hoje iremos fazer também, né? O Rafael orou sobre honra, né? Honrar a Deus. Os cânticos nos falaram sobre nos doar totalmente no altar, né? Para que a gente possa ver o real poder de Deus sobre a nossa vida, né? E através das nossas vidas. Hoje nós iremos dar continuidade à série de palavras, né? Sobre o livro de Atos. Começamos essa série de palavras. Foi o pastor, né, que começou, né, a primeira pregação sobre essa série, sobre o derramamento do Espírito, né, sobre os 120 e como que esse derramamento foi algo tremendo, que mudou realmente a sorte daqueles irmãos e iniciou a obra fantástica, linda da igreja, né? Vimos semana passada o nosso irmão Cássio falando sobre um episódio onde Pedro e João, dirigindo-se, né, ao templo, encontraram aquele aleijado e vimos como o poder de Deus, através do Espírito Santo, estava em cima deles, né, e operou milagre, né, ali. E como ele falava que o importante, né, Deus conta com a gente. Nós somos os braços de Deus, nós somos as pernas de Deus, nós somos os olhos e a boca de Deus nesse tempo, nesse mundo. E como que Deus conta com a gente para que nós possamos fazer a vontade dele. Amém? E hoje iremos tratar um tema, meus irmãos, que ao meu ver é pouco tratado dentro das igrejas, né? O título da mensagem é Coragem para testemunhar mesmo sob perseguições, né? Nós iremos falar sobre o que é ser perseguido, né? Igual falei, é um tema pouco tratado, infelizmente, na nossa realidade, mas é um tema atual, um tema urgente e precisa da nossa atenção, porque, como iremos ver, a perseguição é uma realidade verdadeira, é uma realidade, existe mesmo. Não é só uma história que a gente vai ver dos discípulos que enfrentaram isso e por causa da perseguição foram mortos. Mas até os dias de hoje essa realidade está presente. Em 2025, milhares e milhares e milhares de cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, estão sofrendo algo que não, a gente nem imagina, nem pensa. É uma realidade tão distante da gente que passa despercebido. E hoje o Espírito Santo quer chamar a nossa atenção sobre esse tema tão delicado, tão atual e tão urgente. Amém, meus irmãos? Então nós iremos conversar sobre isso, iremos ver, à luz da palavra de Deus, o que aconteceu com os discípulos antigamente e iremos ver o que acontece ainda hoje e o nosso papel hoje, né? Como que nós temos que nos comportar perante isso tudo. Vou tentar ser o mais breve possível. Eu vou tentar deixar mais a palavra de Deus falar do que eu. Então, esteja com a Bíblia na mão, a gente irá ler bastante, né? E para que a gente possa entender
o que os discípulos passaram. O texto base hoje é em Atos 4, a partir do versículo 18 até o versículo 22. Atos 4, 18, 22. A Bíblia nos fala o seguinte: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinha como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado, milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Obrigado. Senhor, te agradeço por esse tempo em tua presença. Te agradeço, Deus, por como o Senhor tem me escolhido para poder tratar desse tema, Deus. Eu me coloco à disposição do Senhor, me coloco à disposição do Espírito Santo, para que tudo que for dito aqui, tudo que for tratado, venha do céu, Senhor. Venha direto do teu coração para os nossos corações, Deus. Pai, estamos debaixo da tua autoridade, Senhor. Estamos debaixo do teu temor, Senhor. Pai, te agradecemos, Deus. E eu peço a tua direção, Deus, a tua unção. E que os corações e as mentes dos meus irmãos estejam atentos ao conselho da tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Esse daqui é um trecho final, né? Que os apóstolos estavam perante aos líderes religiosos, né? E os líderes religiosos mandaram eles parar com o que eles estavam fazendo. Só que a gente precisa entender o que eles estavam fazendo. Quem estava aqui quinta-feira já entende, já sabe qual que é o assunto, porque nosso irmão Cássio começou, né, no capítulo 3, né? Se a gente folha a nossa Bíblia, no capítulo 3 a gente vê o que os apóstolos estavam fazendo, né? E como que os líderes religiosos se comportaram, né, diante disso tudo. Então eu quero convidá-los, né, a gente fazer uma pequena viagem aqui no capítulo 3. Todo mundo já sabe como que é a história. Basicamente, João e Pedro, 3 horas da tarde, se direcionando ao templo para as orações da tarde. E lá na Porta Formosas, eles encontraram um aleijado, que ele costumava ficar naquela porta, era levado nesse horário todos os dias para pedir esmolas. E, diferentes, ele pediu esmola para os discípulos. Os discípulos falaram para ele: olha para nós, dá uma olhada bem. Você acha que nós temos ouros e prata para lhe oferecer? Mas o que nós temos de mais precioso, queremos te oferecer. Em nome de Cristo Jesus, o Nazareno, levante-se e anda. E aquele homem se levantou e entrou no templo junto com os discípulos. E entrados no templo, os discípulos começaram a ensinar o povo a respeito da palavra de Deus, e todo mundo ficou admirado, porque aquele homem era conhecido por todos e estava ali diariamente, e todo mundo conhecia ele, sabia que ele era aleijado, sabia que ele não andava, e eles viram que esse homem começou a andar de novo e eles ficaram perplexos. Falei: poxa vida, o que está acontecendo? O que esses irmãos fizeram com ele? E os discípulos falaram: não, gente, calma aí, não entenda errado não. O que vocês estão vendo, né? Capítulo 3 de Atos, versículo 12, diz assim: vendo isso, Pedro lhe disse:
israelitas. Por que isso surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nossos próprios poderes ou piedade. Versículo 14. Ele começou a pregar para eles. Ele começou a apontar, tirar a atenção que os irmãos estavam dando para os discípulos e levar essa atenção para quem realmente fez esse ato. Versículo 14. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse liberado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunha disso. Pela fé no nome de Jesus, um nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Então, os irmãos, discípulos, primeira coisa, pegaram a atenção que estava neles e jogaram em Jesus. Gente, opa, para com isso. Não fomos nós, não. Quem fez esse ato milagroso, quem fez isso foi Cristo Jesus. Aquele que vocês crucificaram, aquele que vocês rejeitaram, o autor da vida. Mas mesmo se vocês penduraram ele no madeiro, Deus o ressuscitou e nós somos testemunha disso. Então, a fé que este homem teve em Jesus Cristo, o nome de Jesus teve o poder de restaurar a saúde desse homem. Então ele começou a pregar as boas novas do evangelho para esses homens. E a pregação foi indo. E começando o capítulo 4, vamos ler o seguinte. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo a proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Os líderes religiosos ficaram apavorados com isso. Pegaram ele, tiraram do meio do povo e aprisionaram eles. Jogaram eles na prisão. Não quiseram resolver o papo lá na hora, não. Falaram, vamos tirar ele do meio do povo para que eles parem de falar na cabeça desse povo. Vamos jogá-los eles na prisão. Amanhã nós vamos dar um jeito. Vamos ver o que a gente vai arrumar. Foi isso que eles fizeram. Versículo 5 do capítulo 4. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Versículo 7. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los, dizendo o seguinte: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então, Pedro, igual à primeira pregação, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, segunda parte do versículo 10, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, este homem está aí curado diante dos senhores. Não vou ler todos, né? Certo? Para a gente adiantar um pouquinho. Versículo 12. Não há salvação em nenhum homem, em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, os apóstolos responderam, cheios de Espírito Santo, responderam aos líderes religiosos, falando: nós não fizemos nada disso. Quem fez isso tudo foi Cristo Jesus. Aquele que vocês rejeitaram, a pedra de tropeço. E versículo 13 fala o seguinte: vendo a coragem de Pedro e João, isso, né? E percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus.
Um pouquinho mais para frente, a palavra nos fala: o que vamos fazer com esses homens? A gente não pode castigá-los, porque a gente percebe que esses homens ficaram com Jesus, e o que eles fizeram foi algo que atraiu multidões, tanto que através dessa pregação 5.000 pessoas doaram a própria vida a Cristo, se converteram. Então os líderes se encontraram com as mãos atadas, sem saber o que fazer. Queriam tirá-los do meio do povo, queriam que eles parassem, mas eles realmente não sabiam o que fazer, né? Versículo 17. Para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Versículo 19. Mas Pedro e João responderam da mesma forma: julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. E nós chegamos ao nosso texto base. Então, essa história toda, para nós chegarmos aqui, é entender o posicionamento dos discípulos perante as ameaças dos fariseus. Eles falaram: vocês podem falar o que você bem quiser. Vocês acham que a gente vai obedecer a vocês? A gente precisa obedecer a Deus primeiro e depois aos homens. Aí eles advertiram para que não falassem mais disso e liberaram eles. Então esse episódio se finaliza eles sendo liberados, eles voltando para casa e contando o que tinha acontecido com os discípulos, lá nesse tempo. Eles ficaram presos, contando para os outros o que tinha acontecido. Para os apóstolos, meus irmãos, esse foi o pontapé inicial da perseguição da igreja. Começou aqui, para com eles, Isso foi o batismo, vamos dizer assim, da perseguição. Eles mandaram calar a boca, mas eles não calaram a boca. Tanto que já nós vamos ver que logo em seguida eles continuaram pregando o evangelho, E a partir do capítulo 5 de Atos, aqui eu escrevi, a chapa começou a esquentar um pouquinho mais, Atos 5, 12 ao 16. Vamos destrinchar esse capítulo aqui, gente. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, eles eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que, pelo menos, a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, meus irmãos, mesmo diante das ameaças, o que eles fizeram? Eles continuaram pregando o evangelho, continuaram mostrando através do Espírito Santo, cheios, revestidos de poder, obras maravilhosas, sinais e prodígios, curas, libertações, e mais homens e mais mulheres a cada dia iam se acrescentando, e estava tomando uma proporção tão grande que os líderes religiosos se sentiram ameaçados, Vamos um pouquinho adiante, versículo 17. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros,
membros do partido dos saduceus ficaram cheios de inveja. Eles ficaram invejosos, porque o que eles estavam fazendo estava dando certo. O que eles estavam proclamando estava dando frutos. Quando eles falavam para um doente, seja curado, os caras eram curados. E sinais e maravilhas eram mostrados para todo o povo. E eles ficaram com inveja disso. Por isso que eles começaram a, novamente, persegui-los. Vamos continuar lendo. Versículo 18. Por isso, mandaram prender os apóstolos de novo, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Ao amanhecer, os apóstolos entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Eles foram presos novamente. E de uma forma milagrosa, eles foram libertos, né? E eu escrevi aqui, gente, totalmente cego de inveja, mandaram pegar os discípulos para interrogá-los, né? Porque a partir do versículo 21, eles mandam os guardas resgatar eles da prisão, para começar novamente um outro debate perante o Sinédrio, certo? Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como havia sido instruído, e começaram a ensinar o povo, isso os discípulos. E quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o Sinédrio. Toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegar à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando ao povo. Eles eram tão cegos que eles não entenderam que realmente Deus estava com eles. Eles eram tão cegos de inveja que não perceberam. E esse ato ficou meio que despercebido para eles. Vocês imaginam, como assim? Estão dentro de uma prisão, trancados, os guardas à frente da prisão a noite toda. O dia seguinte, manda buscá-lo, os caras vão lá, abre, destranca, abre, opa, cadê os caras? Os caras estavam lá no pátio, continuando pregando. E eles não perceberam isso, gente. Eles não perceberam que Deus realmente estava com eles. O que eles queriam parar era a obra de Deus, e a obra de Deus é imparável, gente. Nunca vai parar. Nunca. Aí tiveram um confronto, novamente, né? Simplesmente fala, não está lá não, mas está lá no pátio, tá, então manda trazer. Simplesmente isso. Trouxeram ele de volta. A partir do versículo 26. Então, indo para lá, com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso da força. Sem o uso da força, pois temia que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhe disse: demos ordem expressa a vocês que não ensinassem neste nome. Todavia vocês enchem Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desses homens. Versículo 29. Pedro
E os outros apóstolos responderam: é preciso, novamente, obedecer antes a Deus do que aos homens. Mais uma vez, eles eram perseverantes, eles eram corajosos. Amém? Aí, para abreviar, gente, para não nos delongarmos muito, os discípulos começaram a pregar sem medo para eles, rasgando o verbo, novamente. E o sumo sacerdote, os fariseus, os saduceus, todo mundo queria matá-los. Ficaram tão furiosos que queriam matá-los. Porém, teve um fariseu chamado Gamaliel, que falou: gente, pera aí, calma aí. Se vocês já antes estavam com medo de ser apedrejados, que chamaram ele sem o uso da força, se vocês matarem ele agora, o povo vai acabar com vocês. Então, pera aí, calma aí, vamos à cabeça. E ele começou a contar várias histórias. Já tivemos fulano de tal, teve um tumulto, aí mataram o líder desse grupo, aí esse grupo se espalhou, sumiu. Aí tiveram outros, tiveram vários. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esses homens embora, porque se esses homens são realmente de Deus, nós estaremos lutando contra Deus. E ninguém pode vencer contra Deus. Se não são de Deus, isso já vai acabar. Aí, o que aconteceu? Eles aceitaram o conselho de Gamaliel, mas mesmo assim quiseram tirar uma casquinha. Por que eu disse que a chapa começou a esquentar? Porque eles foram açoitados. Eles apanharam por causa da mensagem que eles carregavam. Eles apanharam. Mas sabe qual que é engraçado? Que eles ficaram felizes de apanhar. Versículo 41 do capítulo 5, tá? Os apóstolos saíram do sinédrio como? Alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa de quem? Do nome. Eles saíram alegres por ser considerados dignos de ser açoitados pelo nome de Cristo. E mesmo assim, versículo 42, todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Perante as ameaças, e perante não somente as ameaças, as açoites que eles receberam, eles continuaram a pregar a palavra onde? No templo também, e de casa em casa. Eles não pararam. O Espírito Santo realmente tinha transformado esses homens. O Espírito Santo realmente tinha transformado a estrutura desses homens. Quando antes Pedro, perante, você estava com eles. Não, eu não conheço. Já, todo mundo rachou fora. Agora não. Agora eles achando bom ser açoitados por ele, pelo nome de Cristo. E mais para frente tem outros episódios que a gente não vai pegar, Vemos Estevão, pregação de Estevão perante o sinédrio, a morte, o apedrejamento de Estevão. Então a igreja, a partir do capítulo 8, acontece uma grande perseguição para com a igreja, que os irmãos começaram a se espalhar, a fugir. E graças também, em contrapartida, graças também a essa perseguição, a mensagem também foi se espalhando e foi chegando até os gentios. Então, olhando do lado bom da coisa, por causa da perseguição, a palavra se espalhou mais rapidamente também. E nós estamos falando de perseguição, a gente viu, e tem vários relatos na palavra de Deus que não fala sobre isso, mas quero um pouquinho
trazer para nós hoje. Alguém de vocês conhece a organização Portas Abertas? Acho que todo mundo conhece, né? Eu conheço desde a Itália, eu não sabia que tinha aqui no Brasil também, faz pouco tempo que eu soube. E o que é essa organização? Organização cristã é uma organização cristã internacional e interdominacional, fundada na Holanda pelo irmão André, em 1955. E hoje atua em mais de 60 países, né, onde há perseguição de cristãos, né? Eles atuam em muitos países. Eles fazem um trabalho fantástico e fundamental, né, de suporte às famílias, de suporte a esses irmãos. E eu assisti um podcast, inclusive até mandei, não sei se alguém de vocês assistiu, viu, no grupo da igreja, que o responsável, né, de Portas Abertas aqui do Brasil estavam contando algum relato, né, de como que é difícil realmente ao redor do mundo e como que essa realidade é pesada. E eles todos os anos eles fazem uma lista dos países mais perseguidos, vamos dizer assim, né? E eu trouxe essa lista para vocês hoje. E eu quero ler cada país, são 50, é uma lista de 50 países, e eu quero ler esses países e depois a gente vai ter um tempo para poder orar também para esses irmãos, né? Para esses países. E para vocês terem uma noção, gente, hoje o irmão falava lá, ao redor do mundo, né? Tem mais de 380 milhões de cristãos perseguidos. A perseguição começou lá. E até hoje continua. Não parou. E engraçado que eles dividem, são 50 países, eles dividem essa lista, sabe como? Com duas corzinhas. Uma laranja e uma vermelha. A laranja é perseguição severa. E a vermelha é perseguição extrema. Então, vocês imaginam só o que esses irmãos nesses países passam. A perseguição severa está em vários países. São Jordânia, Chad, Brunei, Quirguistão, Colômbia, aqui pertinho, Turquia, Vietnã, Camarões, Comores, Catar, Egito, Tajiquistão, Cazaquistão, Moçambique, Butão, República Democrática do Congo, Tunísia, Etiópia, Omar, México, Nicarágua, Turcomenistão, Níger, República Centro-Africana, Cuba, Uzbequistão, Bangladesh, Mauritânia, Laos, Marrocos, Burkina Faso, Algéria, Síria, Iraque, Maldívia, China e Mali. Essas são as nações que hoje enfrentam perseguição severa. Aí passamos na perseguição extrema, gente. Myanmar, Arábia Saudita, Índia, Afeganistão, Irã, Paquistão, Nigéria, Eritreia, Sudão, Líbia, Iêmen, Somália, em primeiro lugar, há muitos anos, Coreia do Norte. E entre esses países, eu quero falar rapidinho sobre dois. O primeiro é a Nigéria. O irmão estava contando que a Nigéria hoje é o lugar onde mais cristãos são mortos. Mortos literalmente. Não maltratados, não perseguidos, mas mortos por causa da fé, por causa desses cristãos. E ele contava algo absurdo, que o povo do governo, ou o povo também, os rebeldes, né? Eles entram nesses vilarejos simplesmente matando. Eles entram matando, de casa em casa, disparando armas,
sem falar, sem motivo, nada, só matando. Só matando gente, só matando os irmãos, um atrás do outro. Um atrás do outro. E vilarejos estão sendo dizimados por causa de Cristo, por causa do nome do Senhor. E ele contava uma história de um reverendo que teve a mulher e o filho mortos. Essas pessoas entraram na casa deles, simplesmente sem falar nada. Pegaram o filho, pegaram a mulher, colocaram na frente dele, simplesmente atiraram. E mataram na frente dele e foram embora e deixaram ele vivo vendo isso. Então vocês imaginam o que gera na vida de um homem, de uma mulher, isso daí. Vocês imaginam a dor que esses irmãos estão vivendo e vivenciando todos os dias, ainda hoje, em 2025. Na Coreia, por causa da ditadura, ter qualquer tipo de reunião é impossível. É impossível. Não existe. Se alguém é achado com a Bíblia, eles chamam de livro preto, porque a capa é preta. Quem é achado corre risco de morte ou corre risco de ser mandados a fazer trabalhos forçados. E lá naqueles lugares, imagina uma mulher. Imagina uma mulher sendo presa, jogada nesses lugares, sendo abusada, sendo maltratada, longe da família, dos filhos, e acaba morrendo lá. Os homens também. E esse irmão estava contando uma história que nas escolas, por isso que nós precisamos orar e muito pelos nossos filhos, pela nossa escola, pela instrução que é passada para os nossos filhos, porque a professora, numa sala de aula, quis fazer uma brincadeira. Falam: crianças, vamos fazer o seguinte, vocês vão em casa, na casa de vocês, e vocês ficam procurando na casa de vocês o livro preto, se tem um livro preto. Mas aqui, não fala nada para os pais de vocês não, viu? Vão procurando. Quem achar vai ganhar uma nota boa, quem achar vai ganhar um prêmio, sabe? E as crianças vão e fazem isso. E ele relatou o caso de uma criança que foi buscando, sem falar nada para os pais, e encontrou. E toda felizinha essa criança foi: professora, eu achei o livro. O que aconteceu? Essa criança nunca mais viu os pais. Pessoas que se convertem, eles têm medo de compartilhar isso dentro da própria casa, porque tem medo que filho pode denunciar, que marido, que esposa, que vizinho pode denunciar. Então quem está em contato com o evangelho, ele não consegue se espalhar, fica preso na pessoa, porque vivem com medo absurdo. Então vocês imaginam que isso ainda existe hoje, gente. É uma realidade trágica. E nós, nisso tudo, onde que nós nos colocamos nisso tudo? Nós vivemos um país livre pela glória de Deus. Eu quero ouvir amém, glória a Deus. Nós estamos em um país onde nós temos a nossa liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade da gente poder se reunir, liberdade da gente poder glorificar o nome de Deus sem ninguém no nosso cangote. E eu pergunto, o que nós estamos fazendo com essa liberdade que nós temos hoje? Por que a igreja, vamos falar do Brasil, por que a igreja do Brasil está do jeito que está? Por que está uma bagunça tão grande? Será que o problema é o excesso de liberdade que nós temos? E eu refletia isso perante o Senhor e eu escrevi umas palavrinhas aí. É isso mesmo. Por causa disso,
A palavra não é pregada mais. Os filhos se acomodaram e relaxaram. Não estão manifestando o reino de Deus. Estamos pensando somente em nós mesmos, nas nossas reuniões, nos nossos cultos, nos nossos compromissos, nas nossas agendas. Enquanto isso, o povo perece por falta de conhecimento. Sendo que o que tinha que pregar, não prega mais. O que tinha que ajudar, não ajuda mais. O que tinha que manifestar os sinais do reino, já não manifesta mais. Essa palavra, gente, não é para classificar que a igreja perseguida é melhor da igreja nossa. Não, não é isso. É para que a gente possa refletir e entender que tem irmãos cheios do Espírito Santo, porque para viver isso que eles vivem tem que estar cheio de Deus, gente. E eles não podem fazer o que eles realmente gostariam de fazer para com Cristo. Nós, em contrapartida, temos uma grande liberdade. Porém, não fazemos o que realmente deveríamos fazer. Vocês imaginam juntar o fervor que eles têm com a liberdade que nós temos? Muitas coisas seriam diferentes. Mas Deus é soberano, meus irmãos. Deus é soberano. Deus sabe o que faz. A liberdade que nós temos é uma dádiva. Precisamos aproveitar o máximo essa liberdade, meus irmãos. Precisamos aproveitar o tempo de uma forma melhor. E o título dessa mensagem é Coragem para pregar o Evangelho, mesmo sob perseguição. Hoje nós não temos perseguições aqui, né, meus irmãos? Nós estamos livres, graças a Deus. Então, o que eu e você podemos e devemos fazer de diferente? Como que nós podemos ter a coragem que esses irmãos têm? Porque se nós temos liberdade, nós temos possibilidades. Possibilidade que eles não têm, mas nós temos. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos, igual o cântico estava falando, e até anotei, quando tudo deixares no altar, nós precisamos nos doar inteiramente a Ele. Não tem outro papo. Se a gente se colocar totalmente, gente, quando eu falo totalmente, é totalmente. Entender que a nossa vida não é nossa. Entender que nós estamos aqui resgatados em liberdade para viver em escravidão para com Cristo. Para mostrar esses sinais e maravilhas que os apóstolos faziam, cheios do Espírito Santo. Vamos abrir, por favor, rapidinho em capítulo 4 de Atos, a partir do versículo 29. E estou acabando, viu, gente? Agora, Senhor, esses são os apóstolos orando. Agora, Senhor, considere as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Para anunciar corajosamente a palavra de Deus, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E nós somente somos cheios do Espírito Santo quando nós deixarmos tudo no altar.
Engraçado que eles oraram não para, Senhor, que essa perseguição para. Livra-nos da perseguição. Livra-nos do fariseu, do nosso inimigo. Não, eles oraram, dá-nos coragem e ousadia para pregar em meio à perseguição. Continua fazendo os teus sinais através do nome de Cristo. Que nós tenhamos coragem de enfrentar o que está diante de nós, para que o nome de Cristo continue sendo exaltados. É isso que eles oravam. Quem precisa estar cheio do Espírito Santo? Quem entende o direcionamento dessa palavra? É tempo, meus irmãos, de escolhermos. Porque Deus tem tratado comigo, meus irmãos, algo que queima o meu coração. Nós precisamos que o reino de Deus seja manifesto. Igual o nosso irmão falou semana passada, o irmão falou algo impressionante. O reino de Deus é manifesto através da sua vida, através da sua boca, através das suas mãos, através dos seus pés. Pare de pensar que tem que chegar uma aparição, que tem que chegar uma palavra específica, um chamado específico, tem que aparecer Jesus perante a você para que você possa manifestar o reino de Deus. Meu filho do céu, o reino já chegou. E nós fomos resgatados através do reino. E nós hoje somos testemunha desse reino. Responsabilidade é nossa. Jesus já fez o que tinha que fazer. Jesus já abriu o caminho. Agora cabe a nós manifestar o reino de Deus. E esse reino é em movimento, não é parado não, meus irmãos. Esse reino precisamos fazê-lo nosso, porque o reino de Deus é o nosso reino. Nós somos filhos, não é verdade? Então, se tiver em situações que alguém começa a falar com você, pede para o Espírito Santo, fala: Deus, me direciona, me dá palavras no seu íntimo. Fala isso para ele, porque eu sei que essa pessoa precisa. Me dá palavras que penetre no coração desse homem. Quando você está diante de alguém aleijado, de alguém enfermo, seja ousado. Impõe as mãos, ora. Porque quem cura é Cristo, não é você. Mas quem que tem que manifestar isso somos nós. Em meio à perseguição. Eu não sei se a gente vai viver isso aqui. Não sei. Eu, humanamente falando, espero que não. Espero que os meus filhos não tenham que passar isso. Mas eu espero que a gente aproveite ao máximo o tempo que nós temos. E eu espero que nós possamos orar por esses irmãos, entender que eles estão, vamos dizer assim, com as mãos atadas, e que nós possamos fazer a parte que nos é devida a fazer. Vocês concordam com isso, meus irmãos? Quero finalizar Mateus 5:10 e finalizo mesmo. Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra você. Alegrem-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, dessa mesma forma, vocês também serão, por causa do meu nome. Amém? Que a gente possa sair daqui, não com cabisbaixos, derrotados,
mas com a esperança renovada em dizer que ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo de acertar, ainda há tempo de alinhar a nossa vida com o céu, ainda há tempo de cumprir o que Deus tanto está te chamando a fazer. Ainda há tempo de obedecer. Ainda há tempo. Amém, meus irmãos? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar, vamos finalizar esse culto. Oh, Jesus. Santo, 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 santo é teu nome, Deus. Maravilhoso tu és, Senhor. Maravilhoso tu és, Jesus. Pai, nós te adoramos neste lugar, Senhor. Nós te engrandecemos, Deus, porque somos teus filhos. Te engrandecemos, Pai, porque ainda tem jeito, Deus. Ainda as portas estão abertas para conosco, Deus. Pai, te agradecemos, Deus, porque o teu Espírito, o nosso amigo, está conosco. E nós te pedimos nessa noite, Deus, invade o nosso ser. Nós te pedimos nessa noite, Pai, enche as nossas vidas de ti, Senhor, para testemunhar. Capacita os teus filhos, Senhor, para fazer a tua obra nesses tempos. Que nós sejamos rendidos totalmente a ti, Senhor, para que a tua obra seja feita em nós, através de nós, para que Cristo seja formado em nós, para que a tua luz brilhe através de nós e outros sejam alcançados, atingidos por essa luz, Jesus. Atrai vidas a nós através do teu Espírito, Senhor. Da mesma forma nós oramos pelos nossos irmãos, Deus, que estão perseguidos, que sofrem diariamente, constantemente. Senhor, dá força a esses irmãos, Senhor. Dá uma unção, Deus, dobrada, Deus, esteja com eles de uma forma poderosa, Senhor. Senhor, ajuda eles, Deus, e que nós possamos orar por eles diariamente, Senhor. Diariamente nós queremos nos lembrar, Senhor, desses irmãos, Deus, que sofrem por causa do teu nome, Senhor. Esteja com eles, Deus. Aleluia, Deus. Muito obrigado, Pai, porque a tua palavra é viva, é eficaz. Obrigado, Espírito Santo. Abençoe a vida dos meus irmãos aqui, Senhor. Abençoe nossas casas, Deus. Que as nossas casas sejam chamadas casas de oração, Senhor. Que as nossas casas sejam dedicadas a Ti, Senhor. Que tudo que nós temos possamos deixá-lo no altar, Deus. Para que o Teu Filho Jesus, Senhor, possa tomar conta de nós. Pai, obrigado, Deus. Nos abençoe, Deus. Obrigado por essa palavra, Deus, que entra nos nossos corações, Deus. Te agradecemos por tudo, Deus. E Te damos toda a honra, toda a glória, em nome de Cristo Jesus. E a igreja diga amém, 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 amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus. Estamos liberados.